Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar no material, olha, bem denso, que provoca a gente a pensar, o capítulo 2 do livro Ego Transformado, do Timothy Keller. Isso aí. E o ponto central que ele levanta é quase um desafio, né, para como a gente pensa hoje. Totalmente. Ele fala que existe uma maneira radicalmente diferente de olhar para nossa autoimagem, para o nosso valor, sabe? Que escapa daquela briga de sempre, autoestima alta ou autoestima baixa. Exato. Uma terceira via, digamos assim. Isso. E o nosso guia nessa história é o apóstolo Paulo. A forma como ele lidava com o que os outros pensavam dele e até com o que ele mesmo pensava é francamente desconcertante. É, no mínimo, surpreendente para a nossa mentalidade. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender melhor de onde vinha essa estabilidade, essa confiança tão diferente do Paulo, uma confiança que parece, assim, ir totalmente contra o que a psicologia popular receita pra gente hoje, quando a gente se sente inseguro. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Vamos lá, sem dúvida. Esse capítulo que a gente está olhando, ele vai fundo na visão do Paulo sobre identidade, né? E ele parte muito da relação, que às vezes era tensa mesmo, com os cristãos lá de Corinto, na Grécia Antiga. Sei. Aquela comunidade cheia de questões, né? Exatamente. E a relevância disso hoje, nossa, é enorme. A gente vive numa cultura quase obcecada por validação, né? Like, reconhecimento, aceitação. Uhum. E ao mesmo tempo a gente está sempre se autoavaliando. Então, o que o Keller tira do Paulo soa quase, sei lá, contra-intuitivo nesse cenário. Verdade. Mas talvez por isso mesmo seja tão libertador, né? O fascinante aqui é ver como essa ideia tão antiga, de quase 2000 anos, conversa direto com os nossos dilemas de hoje sobre valor próprio, sobre o que é ser alguém. E o ponto de partida que o Keller escolhe é... Nossa, é forte. Ele joga a gente direto lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Isso, versículos 1 a 4. Ali o Paulo se colocando como um servo de Deus, um administrador dos mistérios divinos, ele fala uma coisa que, para os nossos ouvidos hoje, choca um pouco. Fala mesmo. Ele diz que, olha, pouco se importa em ser julgado pelos coríntios, ou por qualquer tribunal humano, ele usa essa expressão. A palavra grega ali, anakrinô, que Keller menciona, tem essa ideia de um exame que leva a um veredito, sabe? Uma sentença final. Faz sentido. E o livro até cita aquele exemplo, acho que da Madonna, né? Buscando sempre um selo de aprovação da cultura. Sim, buscando um veredito positivo. E o Paulo parece fazer o contrário. O Keller interpreta a atitude dele quase como um manifesto. Olha, eu não dou a mínima porque vocês pensam. A opinião de vocês não me define. É isso. Forte, né? Muito forte. Fica claro ali que a identidade dele, o valor dele, não dependia do que os outros achavam. Isso já dá um nó na cabeça da gente, né? Um nó enorme. Principalmente se a gente compara com a receita padrão que a nossa cultura dá para insegurança, para baixa autoestima. Qual é o mantra que a gente ouve? Aumente sua autoestima, né? O tempo todo. Exato. E os conselhos são sempre nessa linha. Ignora os críticos, foca no que você tem de bom, celebra as vitórias, define seus próprios padrões. Uhum. E confia na sua opinião sobre você mesmo acima de tudo. A gente olha para o quadro geral, fica claro que a solução que a cultura oferece é uma só: mais foco no eu. Só que um foco positivo, né? Um esforço para se valorizar. Quase como se a resposta para o problema do ego fosse mais ego, só que um ego turbinado, digamos assim. É uma ótima forma de colocar. Parece que a solução é dobrar a aposta no eu. Mas aí veio o ponto que o Keller acha que é o passo realmente radical do Paulo. A virada na história. E qual seria? O Paulo não só descarta o julgamento dos outros, ele vai além. Ele também rejeita o próprio julgamento como fonte final de valor. Nossa! Peraí, rejeita o próprio julgamento, como assim? É aí que fica realmente interessante. Na sequência da passagem ele diz algo tipo: olha, minha consciência está limpa, mas nem por isso eu sou inocente ou justificado. Uau! Ou seja, sentir-se bem consigo mesmo, ter a consciência tranquila,
Isso não prova que você está certo ou que você é justo. Isso é muito forte, desconstrói muita coisa que a gente ouve por aí. Muito forte e desconcertante. O Keller até usa um exemplo histórico bem chocante para ilustrar isso. Ele menciona figuras como Hitler, Nossa! argumentando que é possível que pessoas que fizeram coisas terríveis tivessem sim a consciência tranquila, acreditando na justiça da causa deles. Mas, claro, isso não os inocentava nem um pouco, né? Claro que não, entendi o ponto. A autoavaliação positiva não é garantia de nada. Pode ser até enganosa. Exatamente. Desmonta essa ideia de que basta se sentir bem consigo mesmo. E essa linha de raciocínio do Paulo, como Keller interpreta, também questiona aquela outra ideia. Ah, é só definir seus próprios padrões e viver por eles. Parece tão autônomo, né? Parece a solução perfeita, né? Ser seu próprio juiz. Mas por que o Paulo acharia isso um problema? Bom, o Keller argumenta que o Paulo veria isso como uma armadilha do ego, sabe? Pensa bem. Se você põe padrões muito altos para si, morais, de desempenho, qualquer coisa, provavelmente você vai falhar em algum momento. Aí vem culpa, frustração, você se sente péssimo. Verdade, acontece. Por outro lado, se você pensa, tá muito difícil, vou baixar a régua, tornar os padrões mais fáceis? Aí você consegue cumprir, talvez. Talvez. Mas aí corre o risco de se sentir mal de outro jeito. Tipo, nossa, virei um medíocre. Sou frouxo, abri mão dos meus ideais. Entendi. Você se julga por ter padrões baixos. Exato. Então, nem padrão alto demais que gera culpa, nem baixo demais que gera, sei lá, cinismo ou autocomplacência. Nenhum dos dois parece trazer aquela satisfação profunda, aquele descanso, sabe? É como se o ego ficasse sempre nessa esteira de autoavaliação nunca satisfeito. Uma dinâmica interna que cansa só de pensar. Ok, então o cenário é: Paulo não tira o valor dele dos outros, nem da própria avaliação ou dos próprios padrões. A pergunta óbvia é: de onde vinha, então? Como ele construía aquela confiança tão sólida que a gente vê nele? É a pergunta de $1 milhão, né? E aqui o Keller joga um paradoxo na nossa cara, não é? Exatamente. Um paradoxo incrível. De um lado você tem o Paulo, figura histórica gigante, pensador influente, líder corajoso, que enfrentou tudo. Perseguição, prisão, naufrágio. Uma força da natureza. E do outro lado, ele mesmo escreve, lá para Timóteo, uma coisa impressionante. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele completa, dos quais eu sou o principal. Eu sou, no presente, não eu era. Isso é chave. Exatamente. Ele não via essa condição de pecador como algo lá no passado. Como conciliar essa consciência tão aguda das próprias falhas com aquela estabilidade, aquela coragem toda? Essa é a questão que o Keller vai investigar. E qual seria, então, o segredo que o Keller aponta? Como ele conseguia essa proeza? O Keller sugere que o ponto crucial é uma desconexão que o Paulo faz. Ele não conecta as ações dele, boas ou más, sucessos ou fracassos, com a identidade fundamental dele, com o valor dele como pessoa diante de Deus. Interessante. Ele separa as coisas. É como se ele separasse. Ele reconhece os erros, as falhas, a condição de pecador, sim, mas ele não deixa que isso defina quem ele é na essência. Entende? Aquilo não destrói a confiança dele para agir, nem o senso de que ele é aceito por Deus. Entendi. E o mesmo vale para o sucesso. Quando ele faz algo notável, e ele fez muita coisa, ele também não deixa isso inflar o ego ou virar a base da identidade dele. É como se ele se recusasse a entrar nesse jogo de construir o próprio valor pelo desempenho, seja para cima ou para baixo. Ele encontra a identidade em outro lugar, então? Fora desse ciclo? Exato. Fora desse ciclo de autoavaliação constante. E isso bate muito de frente com a nossa cultura, né? Geralmente, se a gente falha em algo importante ou erra feio, nossa, a nossa confiança vai lá para baixo, a gente se julga na hora. Na hora. E o contrário também. Um sucesso grande e a gente já se sente, né? O ego infla. Como o Keller fala, o ego parece nunca achar um ponto de paz nesse ciclo. Ou tá inflado, ou tá esvaziado. É uma montanha russa. Uma montanha russa emocional baseada no nosso desempenho. É uma dinâmica cansativa e, no fundo, muito frágil.
Mas a alternativa que o Keller vê em Paulo não é só trocar a baixa pela autoestima. Não é inflar o ego. Certo. É encontrar um ego Saciado. Um ego que não precisa mais dessa busca louca por validação, por autoafirmação. E aí entra o conceito central que o Keller desenvolve, a humildade do evangelho. Humildade. Mas é importante definir que tipo de humildade, né? Não é aquela falsa modéstia. De jeito nenhum. Não é autodepreciação. E, para explicar isso, o Keller usa outro autor muito conhecido, o C.S. Lewis. Ah, sim. Do cristianismo puro e simples. Adoro essa citação. É brilhante mesmo. O Lewis diz que a verdadeira humildade não é pensar mais de si, que seria o foco da nossa cultura da autoestima, Certo. e também não é pensar menos de si, que talvez seja uma caricatura de algumas visões religiosas que só falam da nossa pequenez. Então o que é? A verdadeira humildade, para o Lewis e para o Keller, é pensar menos em si mesmo. Menos em si. É uma mudança de foco, não de avaliação. Exatamente. É o que o Keller chama de autoesquecimento. Autoesquecimento. Gosto disso. E como seria viver assim, nesse estado? O Keller usa uma analogia ótima, super simples. Os dedos dos pés. Quando eles estão saudáveis, eles funcionam, a gente anda, corre, mas a gente quase nunca pensa neles, né? É verdade. Só quando dói. Exato. Eles não ficam chamando atenção. O ego que chega nesse autoesquecimento seria assim: ele funciona, permite a gente interagir, decidir, sentir, mas sem aquela necessidade constante de se analisar, se defender, se promover. É a liberdade de parar de passar tudo, cada conversa, cada crítica, cada elogio, por aquele filtro egocêntrico. Como isso me afeta? Como me faz parecer? O que estão pensando de mim? O que eu estou pensando de mim? O Keller chama isso de um descanso bendito. Descanso bendito? Que expressão boa! É um alívio daquela vozinha interna que não para, né? Sempre medindo, comparando, julgando. E o Keller até propõe um teste prático para ver se alguém está indo nessa direção. Como a pessoa reage à crítica. Isso parece bem concreto. Sim, é um ótimo termômetro. A pessoa que desenvolveu esse autoesquecimento, segundo ele, não seria arrasada pela crítica. Por quê? Porque o valor dela não está mais amarrado só na opinião dos outros. Tem uma âncora mais firme. Faz sentido. Por outro lado, essa pessoa também não ignora a crítica por orgulho, sabe? Como faria alguém que só liga para a própria opinião e se fecha para qualquer feedback. A pessoa orgulhosa ou com aquela autoestima muito defensiva tende a rejeitar a crítica para proteger a imagem inflada que tem de si. Entendi. Nem devastada, nem ignorando por orgulho. Então, como ela reage? Qual seria a postura dessa pessoa com um ego saciado? Em vez de desmoronar ou se fechar, ela teria a capacidade de ouvir a crítica, de avaliar com mais calma. Opa, tem alguma verdade aqui. Tem algo que eu possa aprender. Isso pode me ajudar a melhorar. E ela consegue fazer isso sem que a crítica, mesmo sendo dura, destrua o senso básico de valor dela. Ela pode admitir a falha sem sentir que ela, como pessoa, é um fracasso total. Isso é muito diferente. E aqui o Keller critica forte aquela solução moderna que a gente falou. Tentar curar a baixa autoestima, ser arrasado pela opinião alheia, só incentivando o orgulho, ignorar a opinião alheia. Ah, sim! Ele diz que isso é trocar 6 por meia dúzia, porque não resolve o problema central, o egocentrismo. Tanto a pessoa que vive refém da opinião dos outros, quanto a pessoa orgulhosa que despreza sua opinião, estão, no fundo, girando em torno do próprio ego. Uma busca validação fora, a outra dentro, mas as duas estão presas em si mesmas. É uma perspectiva que desafia mesmo como a gente costuma pensar sobre o eu. E o texto do Keller continua descrevendo os frutos, as coisas boas que viriam dessa condição de ego saciado, de uma forma bem atraente, né? Usando aquelas perguntas. Você lembra algumas? Lembro, sim. Ele convida a gente a imaginar, sabe? Como seria não precisar desesperadamente de elogios para se sentir bem, mas também não ter medo deles, não ficar arrogante quando eles chegam, Interessante. não ter aquela fome interna por reconhecimento o tempo todo,
mas também não ter aquele pavor de ser exposto, de ser criticado. Conseguir se olhar no espelho, ou, metaforicamente, sem cair na autoadmiração exagerada, mas também sem nojo, sem autodepreciação. Isso já soa muito libertador. E tem mais. Imagina não viver torturado por remorso, remoendo erro atrás de erro. E, ao mesmo tempo, não viver obcecado com sucesso futuro que vai te colocar acima dos outros. Uau! E talvez um dos pontos mais bonitos. Conseguir admirar de verdade o sucesso dos outros, as qualidades dos outros, sem sentir inveja, sem se sentir ameaçado. Ah, isso é difícil para muita gente. Muito. Ele dá o exemplo do nadador que ganhou prata, mas consegue ficar feliz de verdade pela vitória espetacular do cara que levou o ouro. Ele aprecia a beleza da performance e o talento do outro. Uhum. Em vez de só pensar, poxa, eu perdi, ou como isso afeta meu ranking. Exatamente. É começar a apreciar as coisas, o trabalho, a arte, a natureza, as pessoas, o sucesso alheio pelo valor que elas têm em si, e não só como peças no nosso jogo de construir ou validar nossa identidade. Essa capacidade de apreciar as coisas pelo que são parece mesmo um antídoto poderoso para muito do nosso mal-estar hoje em dia. Então, tentando amarrar tudo, essa análise do Keller sobre o Paulo nesse capítulo mostra um caminho diferente para a gente achar estabilidade. Um caminho alternativo. Que vai além dessa briga de alto a baixa autoestima. É o caminho do autoesquecimento, da humildade do evangelho, como ele chama. A meta não é turbinar a autoimagem nem acabar com ela, mas, olha que paradoxo, é pensar menos sobre si mesmo. Isso. Então, no fundo, o que isso significa? Significa uma chance de se libertar daquela pressão constante e cansativa de ficar se medindo, se promovendo, se comparando o tempo inteiro. Exatamente. É uma proposta muito diferente daquela pressão cultural que está aí o tempo todo, né? Que empurra a gente para se construir, para gerenciar a nossa marca pessoal, para performar buscando validação. O que o Keller tira do Paulo oferece a chance de um descanso profundo dessa autoobsessão da nossa época. Um descanso bendito. Um descanso bendito. E essa reflexão sobre um caminho diferente leva a gente naturalmente para a nossa última provocação, né? Algo para deixar ecoando. Perfeito, manda aí. A questão para a gente pensar é essa. Numa cultura tão focada na validação externa, na performance, na necessidade de ser alguém e provar o próprio valor sem parar, como seria, na prática mesmo, começar a dar uns passinhos para cultivar esse pensar menos em si? Que pequenas mudanças, talvez quase invisíveis, de perspectiva, de reação, isso poderia começar a gerar no dia a dia? Sei lá, na forma como a gente lida com o elogio, com uma crítica no trabalho, com o sucesso de um colega. Ou só naquele diálogo interno que a gente tem com a gente mesmo o dia todo? Uma pergunta excelente, profunda e bem prática para levar daqui. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa conversa sobre o trecho de Ego Transformado. Muito obrigada pela companhia nessa exploração